O Gerson se ferrou. Pré-jogo do Sampaio Corrêa contra o Flamengo. Marcos Leonardo chegando, será? E o zagueiro Iago indo embora. Hoje eu vou trazer opinião e informação. Mais ainda opinião, porque a gente não tem rabo preso com ninguém nesse canal não. Rapaziada, a parada é a seguinte. Vamos começar aqui pelo Gerson. Hoje saiu a notícia que o Gerson foi intimado. Saiu a notícia da ESPN que o Gerson foi intimado numa multa. Ele e o pai dele foi intimado numa multa de 40 milhões de reais. Rapaziada, eu vou trazer a informação aqui, ó. A Justiça do Rio de Janeiro mandou citar o meia Gerson para responder pela cobrança de 42 milhões movida pelo Flamengo. O Flamengo entrou na Justiça com o Gerson, tá cobrando 42 milhões. A ordem de citação foi publicada nessa sexta-feira e é endereçada à FGM Esportes, empresa de Marcão, aquele mesmo pai dele. O Marcão, pai empresário do jogador, ainda desconhece a citação e vai aguardar a chegada do processo para se manifestar nos atos. A ação ocorre em sigilo na 25ª Vara Civil do Rio de Janeiro, desde 14 de janeiro, ou seja, já tem quase um mês que está esse processo. O valor da causa é de 42 milhões de reais. Rapaziada, para você que não entendeu nada, é o seguinte, o Flamengo tinha os direitos do Gerson, de imagem. E o que aconteceu? Na época, foi vigorada e começada 25 de abril de 2025, ou seja, o Flamengo tinha um contrato com o Gerson de 25 de abril de 2025 até o fim do contrato dele de direitos de imagem. E o Gerson foi embora. O Gerson não cumpriu esses direitos de imagem. Ou seja, na época que ele foi no Zenit. Então o Flamengo nada mais, nada menos está cobrando esses direitos de imagem de 40 milhões de reais. E assim, não sei vocês, mas eu concordo. Tem que cobrar mesmo, esse Judas tem que cobrar. Por mim é até pouco ainda 40 milhões para ele. Pra gente é muito. Pra ele 40 milhões é assim, troco de pinga, bala Juquinha. Ele paga assim facilmente. É só ele jogar um joguinho que ele já paga 40 milhões. Também não é assim. Ele recebe ali uns 2 milhões por mês, né? Mas tenho certeza que ele tem ali, 500 milhões na conta fácil. Pra ele é um dinheiro, mas nada mais justo. Nada mais justo do que o Flamengo tá cobrando esse valor porque o Gerson foi traíra. Se fosse um jogador assim, que é ídolo do Flamengo, porque eu não considero mais o Gerson ídolo do Flamengo. Foi muito importante nas conquistas, mas, o cara trollou a gente de verdade, saiu pro Zenit, enfim, só decisão errada na carreira. Hoje tá no Cruzeiro, e o Cruzeiro, não sei se vocês sabem, o Tite tá lá, né? E o Tite não colocou ele no último jogo. Colocou, mas tirou. O Gerson, assim, enfim, tá muito mal no Cruzeiro, tá jogando mal. E não aceitaria ele no Flamengo hoje. Não sei vocês, mas eu não aceitaria o Gerson hoje no Flamengo. Judas traíra, traiu a gente, foi para um clube da Rússia, ficou infeliz lá, decidiu voltar pro Brasil, não voltou pro Flamengo, voltou pro Cruzeiro. E pra mim tem que continuar lá no Cruzeiro. Por mim eu quero que perca jogos lá. Enfim, se machuque não, porque eu não quero que o cara também se machuque. É complicado também torcer por uma lesão dele, mas cara, eu não me importo muito. Considerava ele ídolo, hoje não considero mais ele ídolo. E cara, a gente tem hoje o pré-jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa e a volta do Jorginho. O Jorginho tava machucado, tinha feito uma operação, e agora tá voltando. Rapaziada, eu vou trazer aqui a provável escalação do GE, que assim, particularmente, eu gosto do GE, é uma fonte de notícias assim que sempre traz boas informações. E a provável escalação é a seguinte: Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrasca, Paquetá, Samuelino e Pedro. Cara, vamos por partes. Assim, o Léo Ortiz, ele vem falhando. Todo mundo flamenguista aí sabe que ele vem falhando. É um bom zagueiro, saída ali com os pés muito boa. Defensivamente também é bem bom, mas vem falhando, já falhou, já entregou um gol. O último jogo contra o Inter deu um carrinho nada a ver ali contra o Borré, que fez o gol. Então, cara, Léo Ortiz não tá bem, mas é o Léo Ortiz, né? Pode recuperar, enfim. E, cara, eu gostei da escalação. Quando eu olhei essa escalação, pensei assim, todo mundo bem, no auge do elenco do Flamengo. Imagina que todos os jogadores do elenco do Flamengo estejam bem, estejam jogando muito. Essa escalação, pra mim, é a escalação perfeita. Para caso tenha uma final de Libertadores,
caso tenha uma final de Copa do Brasil, um Brasileirão, uma partida decisiva. Essa escalação para mim é perfeita. Pode ser assim, algumas ponderações no caso. Pô, não gosto muito de Samuel Lino, mas eu tô dizendo todos em perfeitas condições. Tu pode preferir o Carrascal, mas pô, os dois no melhor nível. Tu prefere o Carrascal do que o Samuel Lino? Eu prefiro o Samuel Lino, mas concordo que o Samuel Lino tá num mau momento. Foi contratado por uma quantia muito cara e enfim, vamos jogar contra o Sampaio Corrêa. E o cenário é o seguinte, todo mundo sabe, né, que o Flamengo tá em penúltimo no grupo dele. E, cara, vou trazer aqui o que o Flamengo precisa fazer para ir para o quadrangular e não ser rebaixado no Carioca. É o seguinte, o Flamengo precisa vencer o jogo contra o Sampaio Corrêa, torcer por um tropeço do Madureira, ou seja, torcer por um tropeço do Madureira para perder para o Volta Redonda. O Boa Vista precisa perder para o Bangu ou o Nova Iguaçu precisa empatar ou sair derrotado contra a Portuguesa. Um desses três cenários. Madureira perder para o Volta Redonda, Boa Vista perder para o Bangu ou um tropeço do Nova Iguaçu para a Portuguesa. E rapaziada, é plausível, né? Um desses três, Flamengo ganhando, tá tranquilo. Se empatar, tem que ter várias combinações para o Flamengo se classificar, mais do que 3. Enfim, dá para ganhar, pô. Não é possível. O Flamengo, fui ver agora há pouco, tem um elenco de R$1 bilhão, pô. E o Volta Redonda não. O Sampaio Corrêa tem um elenco de R$1 milhão. Um elenco inteiro. Pô, olha a discrepância, 1 bilhão para 1 milhão. Sim, se não ganhar, como é que vai ganhar? Né? É complicado, cara. O Flamengo aí vem numa sequência de três derrotas, né? E um empate no último jogo, que empatou por causa do pênalti. O Flamengo acho que não faria um gol. Assim, o Flamengo tá jogando bem, rapaziada. Tá jogando bem, mas infelizmente eu não sei o que acontece. O time, pô, 2025 campeão de tudo da Libertadores, do Brasileirão. Hoje fazendo pontos para ver se vai ou não ser rebaixado do Carioca. Isso pra mim é bizarro. Pra mim não tem cabimento isso. Não consigo entender. Mas vamos torcer pelo nosso Mengão, nossa paixão. Vamos torcer por um resultado positivo hoje e um resultado positivo nos próximos jogos, porque como diz o hino, vencer, vencer, vencer uma vez Flamengo até morrer. E vamos ser campeão do Carioca também, vamos ser campeão de tudo esse ano. Mais uma informação aqui do Marcos Leonardo por empréstimo. Antes era o Caio Jorge, agora é o empréstimo. Do Marcos Leonardo, que o Al Hilal tá querendo emprestar, porque o Al Hilal é o time da Arábia Saudita. Chegou o Benzema ali, né, melhor do que o Marcos Leonardo, o Al Hilal tá querendo emprestar. E rapaziada, o cenário é o seguinte, o Marcos Leonardo, o Al Hilal deu algumas condições ali para emprestar para o futebol brasileiro. E as condições são as seguintes, segundo um veículo de imprensa da Arábia Saudita, o Al Hilal Stuff, que assim, tem milhões de seguidores nas redes sociais, é um veículo de informação credibilizado. Eles falaram que o Al Hilal quer negociar por empréstimo o Marcos Leonardo por 1 milhão. Aí o clube, né, brasileiro teria que pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo, que dá o equivalente a 5 milhões de reais, 5 milhões e meio, 6 milhões de reais. O clube teria que arcar com metade do salário do Marcos Leonardo, que daria cerca de 1 milhão e meio de reais. Também, assim, né, é um salário caro, mas para um reserva tá tranquilo. Tá tranquilo não, para um titular seria tranquilo, para um reserva que é osso. E o maior problema que ele traz a informação é que seria opção de compra, 40 milhões de euros. Opção, não seria obrigação, que já é um ponto positivo. Imagina, você traz o atleta não performa bem e você teria que obrigatoriamente pagar 40 milhões de euros. Enfim, eu acho que essas quantias estão muito altas. Eu acho que o Paquetá, já vamos falar rapidamente, eu acho que foi caro. Foi 42, 43. O Marcos Leonardo, para mim, 40 milhões de euros é muita grana. Assim, para um reserva, porque o Pedro, para mim, indispensável no time titular. Pedro, ótimo jogador, no caso, não venderia. Tem 28 anos hoje. Pode render ali por mais 6 anos facilmente no elenco do Flamengo. Não pode vender. E, cara, o Pedro, pra mim, vender 100 milhões de euros pra cima, cara. Eu não venderia o Pedro, não vejo ninguém hoje
tão acostumado com o time, tão acostumado com o Felipe, com o que é ser Flamengo, com a identificação, com o número de gols, assistências, pivô, que ele é excepcional, cabeceio, enfim, é um ótimo jogador. Não sei por que Marcos Leonardo vai vir, mas essa é a informação do Marcos Leonardo, do time do Al Hilal, tá querendo emprestar ele, e é isso. E última informação, zagueiro Iago, rapaziada. Zagueiro Iago que fez aquele gol no Sub-20 de cavadinha, moleque bom. O zagueiro Iago vai sair do Flamengo, tá confirmado já, desembarcou nos Estados Unidos já, onde vai assinar com o Orlando City. O Orlando City, o time dos Estados Unidos aí. Formação da Raíssa Simplício, ótima jornalista. Ela sempre traz boas informações e, cara, o zagueiro Iago não tem espaço, né? Não tem muito pra onde fugir. Queria que ele tivesse mais espaço, mas não tem, infelizmente, porque o Flamengo tem ali Léo Ortiz, Léo Pereira, Vitão e o Danilo, 4 zagueiros experientes, já consolidados. Iago, apesar de ser um bom jogador, um moleque de coragem para fazer aquilo que ele fez, não tem muito espaço. Tem muito espaço aí no time do Flamengo. Eu acho que poderia emprestar ele, mas vai assinar um contrato com o Orlando City. E, cara, é isso, rapaziada. Tamo junto, se inscreve, comenta, deixa o like e é nóis!